de Êxodo, capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos meus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, essa é a tua poderosa palavra. Quão poderosa é a tua palavra em nós, Senhor. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos. Desperta-nos todos os nossos sentidos espirituais, porque precisamos sentir o teu poder essa noite. Por isso fala conosco, abre nossa mente, o nosso coração para receber a tua palavra. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente, e eu te peço, Senhor, fala, porque esse altar é teu de honra e direito. Ministra sobre nós, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Se você pode, aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos falando a respeito dos elementos da fé. Elementos que Deus nos ensinou através da sua santa palavra a vincular com segredos, com uma linguagem simbólica que traz, que revela segredos do coração do Pai para as nossas vidas. Na primeira semana nós falamos de trigo. Nós falamos do trigo. Trigo que representa a construção da minha vida e da sua vida. O projeto de Deus para nós. Na segunda semana nós falamos de mostarda. A mostarda que foi muito bem desenhada por Deus para representar o início, o começo da nossa fé. E hoje nós vamos falar de mel. Terceiro elemento da nossa fé. Hoje nós vamos falar de mel. A palavra mel aparece 55 vezes na Bíblia. A diferença é que é dividida em 3 grupos. O primeiro grupo, onde ela se revela aquilo propriamente dito na sua função própria, como uma linguagem literal. A palavra mel aparece simbolizando e representando exatamente a função que o mel tem, de adoçar. A representação e o significado que expressa que é doce. E a segunda chave da palavra mel na Bíblia é vinculada à linguagem simbólica, à linguagem profética. O que significa isso, pastora? Nem sempre a leitura da palavra mel simboliza mel doce, mel de abelha, né? E que nós vamos entender hoje a diferença. Mas numa linguagem simbólica e profética, representando algo mais poderoso do que isso. Por que isso é uma verdade, pastora? Claro que é. Você tem tantos exemplos disso. A Bíblia diz assim: derramarei nos últimos dias o meu espírito sobre toda a carne. Você consegue imaginar como é que se derrama o espírito sobre a carne? Não dá para entender, não dá para imaginar. Por quê? Porque é uma linguagem simbólica profética. Ela não significa literalmente o que está dito. Ela significa profeticamente algo poderoso que Deus quer revelar a mim e a você. Você entendeu? Diga amém. Então o mel
na verdade, também tem essa função na Bíblia. Apesar de aparecer 55 vezes, ela tem duas vertentes principais. Uma é quando compara o mel ao mel de abelha, que é o mel comum, que é o mel que a gente vê por aí, né? E a segunda vertente, é o que nós vamos falar hoje, é quando se refere ao mel que não é de abelha, é o mel que vem da tâmara. Quantos conhecem tâmara aqui? A tâmara é uma fruta, e uma fruta muito conhecida lá nas terras de Israel e do Egito, principalmente no Israel. O mel a quem o texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e 8 se revela, não é mel de abelha, é mel de tâmara. E aí eu já vou dar a dica para você. Toda vez que a Bíblia falar de mel, favo de mel, mel de abelha, ela está falando da propriedade literal, falando de mel como mel. Mas quando a Bíblia traz para nós a revelação do mel, da tâmara, sempre Deus traz uma conexão com o segredo do céu. O mel da tâmara sempre é relacionado na palavra de Deus com o segredo que Deus tem a revelar. Você entendeu? Diga amém. Então vamos acompanhar o que diz aí, 3:7. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu. Ele explica aqui. Olha aqui. Deus observou que naquele momento o povo estava subjugado, o povo estava debaixo de escravidão, sendo escravo no Egito, vivendo como servo. E Deus, quando olha, diz assim: não foi isso que eu sonhei, não foi isso que eu planejei, não foi isso que estava escrito dentro do meu coração. Eu escolhi esse povo para ser meu. Eu escolhi esse povo para ser diferente de todo mundo. Não por características físicas, não por vestes e vestimentas, mas por causa de princípios. Eu escolhi esse povo para me honrar, para me obedecer, para andar segundo a minha palavra, porque eu então faria diferença no meio dele. Aí Deus olha e vê um povo triste. Deus olha e vê um povo sofrido. Deus olha e vê um povo sendo escravo. Deus olha e vê o povo perdendo a essência pelo qual ele foi criado. Aí Deus diz assim: Moisés, quando Deus se revela a Moisés, no meio da sarça ardente, Deus diz para Moisés: Moisés, eu preciso de você, porque eu tenho um plano para mudar essa história. Eu preciso que você me obedeça, Moisés, para que eu possa cumprir e estabelecer o projeto que eu tenho para esse povo. Aí Deus diz para Moisés: eu estou vendo o sofrimento deles. Eu estou vendo que eles estão abatidos de alma. Eu estou vendo que eles estão se perdendo. Eu estou vendo que a escravidão tomou parte da vida deles, inclusive da mentalidade deles. Eles já não conseguem pensar mais como livres. Eles só pensam, a mente deles é como mente de escravo. Aí olha o detalhe que está escrito no versículo 8. No início do versículo 8. Deus diz assim: por isso desci. Irmãos, mexer com o povo de Deus é fazer Deus descer do trono. Tocar no povo de Deus é fazer o Deus se levantar do trono e descer na terra. O próprio Deus disse para Moisés: Moisés, foi por isso que eu desci. Foi por isso que eu vim até aqui, para falar com você, porque isso precisa ter um ponto final. Porque isso precisa acabar. Porque essa história precisa mudar. Aí Deus diz a Moisés, cutuca esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: quem disse? Foi Deus. Aí Deus diz para Moisés: eu desci, porque eu tenho um propósito de exterminar isso. Eu quero arrancar o meu povo da mão dos egípcios. Eu quero arrancar o meu povo da escravidão, do sofrimento, da tristeza.
Eu vim à terra, eu desci do trono para resolver essa situação. Aí Deus entrega o segredo. Levanta a sua mão e diga, eu quero. Aí ele diz assim, ei, Moisés, preste atenção. Eu quero cumprir o meu propósito, porque eu separei para eles um lugar. Eu separei para eles uma terra boa. Ele diz, larga. Uma terra que emana leite e mel. Uma terra que não vai ser dos heteus, do jebuseu, do amorreu e dos eus, aí que a Bíblia diz, essa terra foi separada para eles. O que a senhora quer dizer, pastora? Eu quero dizer, querido, que Deus sonhou com um lugar que hoje, representando o texto que a gente leu, estava tomado por amorreus, por jebuseus, por heteus, por um povo estranho. E Deus diz assim, vai ter que sair todo mundo, porque quem vai tomar posse da terra é o povo que se chama pelo meu nome. E essa terra tem um diferencial. Essa terra mana. O que significa mana? Essa terra está cheia de leite. E esse leite não é leite de vaca, é leite de cabra. Porque lá não se tem carne de boi. Então esse leite não é leite de vaca, é leite de cabra. Deus diz assim, nessa terra tem leite, mana leite, sustento em abundância. Aí Deus diz, a segunda parte do texto, ele diz assim, mas também tem mel. Mel de tâmaras. Fruto é resultado do que vem da fruta. É mel de tâmara. É igualzinho, se você olhar a cor, o gosto, muito próximo ao mel de abelha. Mas não é mel de abelha, é mel de tâmara. E Deus diz para Moisés, Moisés, tem uma terra que tem leite e tem mel de tâmara. Aí Moisés recebe a mensagem no coração dele. Mas entre receber a mensagem e entender de verdade o que Deus está falando, existe uma grande lacuna, uma grande diferença. É por isso que muitas vezes Deus fala com você a respeito de promessas, a respeito de sonhos. Você diz assim, eu recebo, mas você não entendeu o negócio. Estou falando alguma bobagem? Deus diz assim, eu botei uma porta aberta, você vai passar e eu vou fazer. E você diz assim, amém, aleluia. Mas você não sabe o que é. Você não sabe o que aquilo significa. Foi exatamente a sensação que Moisés recebeu aqui. Ele disse, a terra tem leite, a terra tem mel, mas ele não alcançou o que Deus estava expressando verbalmente ao coração de Moisés. Aí a Bíblia diz para nós, você não precisa abrir não, em Números capítulo 13, versículo 27, que mais para frente, já no tempo de Josué envia espia à terra. Você lembra da história? Os espias voltam, e quando eles voltam, eles dizem assim para Josué, Josué, a terra é boa demais. A terra é boa demais. E vou dizer, Josué, é uma terra que emana leite e mel. Mas olha aqui para mim. O que foi que os espias trouxeram como prova que a terra era boa? O que foi? Fala alto. O cacho de uva. Você lembra da história? Que precisou 2 homens para carregar o cacho de uva. Mas quando eles revelam a terra para Josué, eles dizem assim, a terra é boa, Josué. A terra emana leite e mel. Ninguém falou da uva. Ninguém falou, ninguém deu ênfase ao tamanho dos cachos. Olha, Josué, olha as uvas, o tamanho das uvas. Olha, a terra é boa demais.